Você tá acordado? Desculpa ligar essa hora, mas eu precisava conversar. Era quase 3 da manhã quando o telefone tocou. Do outro lado uma voz chorando e quase nem se escutou. Ele disse: amigo, me ajuda, eu não consigo mais continuar. Já cansei de lutar sozinho, hoje eu só queria descansar. Eu conheci aquela voz, mas nunca ouvi daquele jeito. Era um homem forte por fora, mas destruído por dentro. Foi numa ligação da madrugada que Deus começou a agir. Quando tudo parecia perdido, o céu decidiu intervir. Naquela noite de lágrimas, a esperança voltou a nascer. Porque quando alguém clama por socorro, Deus sempre encontra um jeito de responder. Ele falou dos seus fracassos, das feridas no coração. Disse que ninguém entendia toda aquela solidão. Então eu disse: meu amigo, antes de tomar qualquer decisão, existe um Deus que ainda te ama e não desistiu do teu coração. Do outro lado só silêncio, depois ouvi ele chorar. E juntos naquela madrugada começamos a orar. Desde aquela ligação, e aquele homem continua firme, pregando sobre salvação. Porque uma madrugada difícil pode mudar uma história inteira. Quando Deus entra na conversa, o impossível vira poeira. Se você está ouvindo essa canção e pensa em desistir, lembre-se, ainda existe esperança e Deus continua aí. Foi numa ligação da madrugada que Deus começou a agir. Quando tudo parecia perdido, o céu decidiu intervir. Naquela noite de lágrimas, a esperança voltou a nascer. Porque quando alguém clama por socorro, Deus sempre encontra um jeito de responder. Às vezes uma ligação pode salvar uma vida. Naquele banco frio da rodoviária,
Eu tinha uma passagem só de ida, mas Deus tinha outros planos. Eram quase 5 da manhã. A rodoviária começava a acordar. Eu sentado naquele banco velho, sem saber pra onde a vida ia me levar. Na mochila poucas roupas, no peito um mundo de dor. Deixei pra trás minha família e também me afastei do Senhor. Pensei que indo embora esqueceria tudo que sofri, mas quanto mais longe eu corria, mais vazio eu sentia dentro de mim. Foi no banco da rodoviária que Deus veio me encontrar. Quando eu já tinha desistido, Ele me ensinou a recomeçar. Às vezes basta uma conversa pra uma história inteira mudar, porque Deus conhece o caminho de quem pensa em abandonar. O Senhor sentou ao meu lado, com uma Bíblia em suas mãos. Perguntou se estava tudo bem. Eu respondi apenas não. Contei toda a minha história, as perdas e a solidão. Ele ouviu em silêncio, depois segurou minha mão. Disse: filho, antes de partir, você já tentou conversar com Deus? Naquele instante minhas lágrimas responderam muito mais que eu. Perdi o ônibus daquela manhã, mas encontrei algo muito maior. Naquele banco da rodoviária eu encontrei o amor do Senhor. Hoje quando passo por lá, ainda consigo lembrar. Foi naquele banco simples que Deus mudou meu caminhar. Mais uma noite, mais uma mesa, mais um copo, mas dessa vez seria diferente. Sentado naquela mesa do bar, eu tentava esquecer a dor, mas quanto mais eu bebia, mais aumentava o vazio interior. Os amigos estavam sorrindo, a música tocava sem parar, mas dentro do meu coração só existia vontade de chorar. Eu tinha perdido tanta coisa, família, sonhos e direção, e procurava na bebida uma saída pra solidão. Foi na mesa do bar que Deus me encontrou. Quando eu já não tinha forças, seu amor me alcançou. Foi na mesa do bar que minha história
amor de Deus sempre chega. Naquela noite entrou um homem que eu nunca tinha visto ali. Sentou-se ao meu lado e perguntou: você está bem? Posso ouvir? Sem entender porquê, comecei a desabafar. Contei toda a minha história sem conseguir parar de chorar. Então ele disse calmamente: Jesus não desistiu de você. E aquelas simples palavras fizeram algo renascer. Foi na mesa do bar que Deus me encontrou, quando eu já não tinha forças, seu amor me alcançou. Foi na mesa do bar que minha história mudou, porque não importa onde você esteja, o amor de Deus sempre chega. Hoje já não frequento aquele bar, mas nunca esqueci aquele lugar, porque foi ali que descobri que Deus sabe onde nos encontrar. Muitos ainda me perguntam como consegui recomeçar, e eu respondo sem vergonha: foi Jesus quem veio me buscar. Se você pensa que está longe demais pra Deus ouvir a sua voz, saiba que o amor do Pai ainda está procurando por nós. Foi na mesa do bar que Deus me encontrou. Foi na mesa do bar que Deus me encontrou. Muitos quilômetros, poucas palavras, e um coração distante de Deus. Já fazia quase 20 anos que eu vivia na boleia do caminhão. Estradas, cargas e saudades viraram minha única companhia. Então minha esposa quase não sorria, meus filhos já tinham crescido, e no meio de tantas viagens de Deus eu tinha me esquecido. Numa noite de chuva forte, parei num posto pra descansar. Foi quando vi uma pequena cruz à beira da estrada brilhar. A cruz na beira da estrada parecia estar me chamando. No meio daquela viagem, Deus estava me procurando. Entre faróis e tempestades, eu ouvi sua voz falar: filho, ainda dá tempo de voltar para o seu lar. Desci do caminhão chorando, sem entender o que acontecia.
Ajoelhado naquele acostamento, entreguei minha vida naquele dia. Voltei diferente pra casa, minha família percebeu logo, porque quando Deus entra na história, Ele acende um novo fogo. Hoje continuo viajando, mas nunca estou sozinho, não. Levo uma Bíblia na cabine e Jesus no coração. Aquela cruz à beira da estrada mudou completamente minha direção, porque às vezes Deus nos encontra no meio da nossa própria solidão. Foram muitos anos longe, mas existe um caminho que sempre nos leva de volta para casa. Quando saí pela primeira vez, disse que nunca mais voltaria. Estava ferido, decepcionado e não queria mais saber da igreja. Os anos foram passando, construí uma nova vida então, mas existia um vazio enorme morando dentro do meu coração. Muitas noites me lembrava dos hinos que eu cantava quando criança, mas o orgulho me impedia de dar uma nova chance à esperança. Voltei pra casa, voltei pro altar, voltei para os braços do Pai que nunca deixou de me amar. Voltei pra casa e reencontrei a paz, porque longe da presença de Deus nenhum coração consegue descansar. Num domingo qualquer decidi entrar, sentei no último banco da igreja. Ninguém sabia da minha história, mas Deus conhecia minha peleja. Quando começou aquele louvor, meu coração não suportou. Caí de joelhos chorando e toda a dor se transformou. Talvez você também esteja distante, pensando que não existe mais
aquela história, a história do filho que foi embora e do pai que nunca deixou de esperar. Numa pequena fazenda, cercada de muito amor, cresceu um jovem sonhador, mas descontente com o que conquistou. Um dia arrumou as malas, disse: pai, preciso partir. Quero conhecer o mundo, minha vida eu vou construir. O velho pai apenas chorou, mas não tentou impedir, porque o amor verdadeiro também sabe deixar ir. E o filho foi embora sem olhar para trás, mas o coração do pai nunca desistiu jamais. Toda tarde na varanda ele esperava em oração, porque amor de pai verdadeiro nunca fecha o coração. Passaram-se muitos anos e a vida não foi como sonhou. Os amigos desapareceram e tudo que tinha acabou. Sem dinheiro e sem orgulho, decidiu então voltar, pensando nem como empregado meu pai vai me aceitar. Pela estrada de terra vermelha voltou cabisbaixo e sozinho, mas alguém corria ao seu encontro antes mesmo do portãozinho. Foi o pai quem correu primeiro e forte o abraçou, antes mesmo de qualquer palavra o perdão já o alcançou. Toda fazenda e festa começou a celebrar, porque filho que volta pra casa sempre encontra um lar. Talvez você esteja longe, pensando que não há perdão, mas existe um pai esperando, de braços abertos então. Não importa a distância, nem tudo que aconteceu, ainda existe uma varanda e alguém esperando você. Existe um pai esperando sua volta acontecer, porque ninguém está tão longe que não possa renascer. Se hoje você está perdido, ainda dá tempo de voltar, pois o amor do nosso Deus nunca vai se acabar. Eu só entendi muitos anos depois, que enquanto eu dormia
alguém estava de joelhos por mim. Quando eu era menino, acordava de madrugada e via a luz acesa lá na pequena sala. Meu pai estava ajoelhado, com a Bíblia aberta no chão, falando baixinho com Deus, com lágrimas e gratidão. Naquele tempo eu não entendia o valor daquela oração. Achava que era apenas costume de alguém muito ligado à religião. Hoje eu sei que quando meu pai orou, muitas batalhas ele venceu por mim. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, suas orações não tiveram fim. Hoje eu entendo por que não caí, mesmo quando o mundo tentou me derrubar. Havia um pai de joelhos dobrados, pedindo a Deus para me guardar. Vieram dias muito difíceis, eu quase perdi a direção, mas algo sempre me trazia de volta e protegia meu coração. Depois que meu pai partiu, encontrei seu velho caderno de oração, e em quase todas as páginas estava escrito meu nome então. Talvez você tenha alguém que ora por você sem cessar. Valorize enquanto há tempo e aprenda também a orar. Hoje sou eu quem se ajoelha pelos filhos que Deus me deu, porque aprendi com meu pai que oração nunca se perdeu. Depois que minha mãe partiu, ficaram muitas saudades, mas também ficou uma Bíblia. Arrumando suas coisas antigas, eu encontrei sobre a estante uma Bíblia já desgastada, companheira de tantos instantes. As páginas estavam marcadas com lágrimas e oração, e entre aquelas folhas antigas encontrei meu nome escrito à mão. Ali dizia: Senhor, cuida do meu filho, mesmo quando ele se afastar. Guarda seus passos todos os dias e nunca deixe ele parar. Na Bíblia da minha mãe eu descobri o seu amor. Cada página contava histórias de alguém que muito orou.
chorei segurando aquela Bíblia, lembrando dos conselhos seus. Quantas vezes ela me dizia: meu filho, nunca abandone Deus. Eu fui crescendo e me afastando, segui caminho sem direção, mas aquelas orações antigas ainda guardavam meu coração. Na Bíblia da minha mãe, na Bíblia da minha mãe, hoje aquela Bíblia mora bem ao lado da minha cama, e toda vez que a abro sinto novamente o amor de mamãe. Agora sou eu quem ora pelos filhos que Deus me deu, porque aprendi com minha mãe que oração nunca se perdeu. Talvez exista alguém no céu que ainda inspira você a viver, e através das lembranças Deus continua falando com você. Na Bíblia da minha mãe, na Bíblia da minha mãe, obrigado, mãe, pelas orações. Depois do enterro, enquanto organizava suas coisas, eu encontrei uma carta que mudaria minha vida. No fundo da velha gaveta, debaixo de fotografias, havia um envelope amarelado, guardado há muitos dias. Na frente estava escrito: para meu filho, quando eu partir. Segurei aquela carta tremendo, sem coragem de abrir. Quando finalmente consegui, as lágrimas começaram a cair, porque reconheci imediatamente a letra simples do meu pai ali. Era a última carta do meu pai, falando sobre Deus e amor. Mesmo depois da partida, ainda me ensinava o Senhor. Cada palavra escrita ali curava um pedaço da minha dor, porque um pai que ama de verdade nunca deixa de ser cuidador. Ele dizia: meu filho querido, se um dia eu não estiver aqui, lembre-se de nunca abandonar Deus, porque foi Ele quem cuidou de nós até aqui. Nos dias difíceis da vida, quando a solidão aparecer, dobre os joelhos e converse com Jesus. Ele nunca vai te esquecer. Cuide bem da sua família,
família, ensine seus filhos a orar, porque riqueza nenhuma no mundo pode um lar abençoado comprar. Era a última carta do meu pai, falando sobre Deus e amor. Mesmo depois da partida, ainda me ensinava o Senhor. Hoje guardo aquela carta dentro da minha Bíblia de oração, e toda vez que a saudade aperta, eu releio cada instrução. Agora compreendo melhor tudo aquilo que meu pai viveu, porque o maior presente que recebi foi o exemplo de fé que ele me deu. Se você ainda tem seu pai por perto, aproveite cada momento, meu irmão, porque o tempo passa depressa e a saudade fica no coração. A última carta do meu pai ainda continua falando comigo, e através de suas palavras sinto Deus caminhando comigo. Porque o amor verdadeiro nem a morte pode apagar. Quem planta fé na família para sempre vai frutificar. Hoje a casa está cheia, mas parece faltar tudo, porque existe uma cadeira que ninguém mais consegue ocupar. Domingo outra vez chegou, a família veio almoçar. A mesa estava preparada como ela gostava de arrumar. O cheiro do café passado ainda insiste em ficar, mas desde que ela partiu, nada voltou ao seu lugar. No canto perto da janela, sua cadeira continua ali. Ninguém tem coragem de sentar, parece que ela vai voltar a sorrir. Sozinho, olhando aquele mesmo lugar, perguntando a Deus em silêncio como aprender a continuar. Existe uma cadeira vazia, mas o céu hoje está cheio. A saudade machuca o peito, mas Deus consola no meio. Porque quem parte com Cristo não diz adeus para sempre não, apenas chega primeiro em casa, esperando nossa chegada então. As crianças perguntam baixinho quando a vovó vai voltar, e com lágrimas escondidas tentamos explicar que existem despedidas que só Deus pode entender, mas existe uma esperança que nos ajuda a sobreviver. Existe uma cadeira vazia, existe uma cadeira vazia.
páginas marcadas ainda encontro sua companhia. Aprendi que o amor verdadeiro nem a morte pode apagar, porque quem vive em Cristo um dia vai se reencontrar. Se hoje existe uma cadeira vazia na mesa do seu coração, não perca a esperança, Deus conhece sua dor, meu irmão. Existe uma cadeira vazia, mas não existe esquecimento. Quem amamos permanece vivo nas lembranças e no sentimento. E quando o céu se abrir, toda a saudade vai terminar na grande mesa do Pai. Vamos todos nos abraçar. Aquela noite parecia interminável. O relógio não andava e tudo que nos restava era orar. Sentados na porta do hospital, com o coração apertado, esperávamos notícias de alguém muito amado. As horas passavam devagar, o silêncio aumentava a aflição, enquanto médicos entravam e saíam sem nenhuma explicação. Havia lágrimas escondidas, abraços tentando consolar, mas existiam perguntas que ninguém sabia responder. Na porta do hospital aprendemos a confiar. Quando a medicina chega ao limite, Deus continua a trabalhar. Na porta do hospital descobrimos o poder da oração, porque quando tudo parece impossível, ainda existe esperança no coração. Então alguém sugeriu: vamos todos orar. E ali mesmo no corredor começamos a clamar. Não foi uma oração bonita, nem palavras difíceis de falar. Foram apenas filhos desesperados, pedindo a Deus para cuidar. De repente a paz chegou, mesmo sem saber o resultado, porque quando Deus se faz presente, nenhum coração fica abandonado. Às vezes o milagre acontece, outras vezes Deus sustenta a dor, mas em qualquer circunstância nunca estamos sem seu amor. Na porta do hospital aprendemos a esperar, porque mesmo em meio às lágrimas, Deus continua
amar. Existem orações que parecem tocar o teto, mas nunca chegam ao céu. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Já fazia muitos anos que eu fazia a mesma oração, pedindo um milagre para restaurar meu lar e meu coração. Muitas vezes pensei em desistir, porque nada parecia acontecer. Enquanto as respostas demoravam, eu tentava permanecer de pé. Foram noites de lágrimas, dias difíceis de suportar, mas dentro de mim havia algo que me fazia continuar. Eu vou orar até o céu responder, vou continuar mesmo sem entender, porque quem confia no Senhor nunca tem motivo para retroceder. Vou orar até o céu responder, mesmo que demore para acontecer, pois aprendi que Deus trabalha em silêncio enquanto nos ensina a permanecer. Quantas vezes ajoelhado eu disse: Senhor, não aguento mais. Mas logo senti a sua presença, trazendo consolo e paz. E quando menos esperava, tudo começou a mudar. Percebi que durante a espera, Deus estava me transformando sem parar. Talvez você esteja cansado de esperar uma resposta chegar, mas não abandone sua oração, porque Deus ainda está a trabalhar. Continue orando, meu irmão, não desista agora não, porque o mesmo Deus que prometeu também cumprirá a sua mão. Vou orar até o céu responder, e mesmo depois vou continuar, porque aprendi que conversar com Deus é o melhor lugar para descansar.